e pedi a Deus uma palavra para esta noite. E Deus colocou esse versículo no meu coração. Devido ao tempo, eu não vou ter muito tempo para explanar todo o conteúdo dessa história, porque se você pegar o livro de Ruth, você vai ver uma grande história do querer de Deus com a sua igreja. Na verdade, um dos maiores relatos da Bíblia Sagrada a respeito de Deus e a noiva, ou de Deus e a igreja. Se você abrir o livro de Ruth, você vai encontrar uma grande história do querer de Deus para aqueles gentios, para aqueles que ainda não conheciam o Evangelho. Se você abrir no primeiro livro de Ruth, é um período muito difícil, porque era o período de juízes, e a Bíblia diz que na época dos juízes, o povo fazia e andava como queria. Isso quer dizer que eles andavam como Deus queria, eles andavam como eles queriam. Na verdade, o livro de Juízes traz histórias tremendas, mas também traz quedas tremendas, traz momentos de tristeza, um momento onde a igreja estava passando por um momento muito difícil. Mas no meio de tudo isso, Deus começa a nos ensinar, Deus começa a nos mostrar a sua vontade, o seu querer. E quando nós abrimos aqui, nós encontramos um relacionamento entre duas mulheres, uma de nome Noemi e outra de nome Ruth. E isso começa a história com a decadência desta mulher chamada de nome Noemi, porque o seu esposo bota no coração o desejo de sair de Belém e ir para Moabe, porque na verdade havia uma fome, havia um momento de fome sobre Belém, mas tudo por uma permissão de Deus. Este homem decide sair de Belém e ir para Moabe. Sua esposa Noemi, que era uma serva do Senhor, que era obediente, que ela tinha aprendido os ensinamentos da sua irmã Sara, ela foi junto com seu esposo. Quando eles saíram de Belém, começa tudo a andar para trás. Na verdade, o que era para ser uma bênção se tornou em uma destruição. Eu começo a aprender com essa história grandes ensinamentos. Nunca saia do querer de Deus na tua vida. Nunca saia da prova pela metade, porque se você sair do momento de prova pela metade, quando ela vir, ela vai vir com mais força e ela vai terminar abatendo a tua vida. Na verdade, a Bíblia diz que Noemi segue o seu esposo, e por conta disso, o seu esposo morre, os seus dois filhos também morrem. No meio desse trajetório, os seus dois filhos se casam, um se casa com Orpa e outro se casa com Ruth. Na verdade, eles contraíram o matrimônio de Moabe, casando com uma moabita. Na verdade, eles não haviam pecado contra Deus. Alguém que diz que eles morreram porque pecaram, não. O casamento com a moabita não era um grande pecado para a morte, mas talvez o que deve levado eles à morte era a idolatria, o querer sair fora da presença de Deus. Na verdade, talvez isso tenha levado eles à morte. Só que nessa história nós vimos um grande trabalhar de Deus. Eu não quero muito me deter no conteúdo dessa história, porque eu gostaria, se eu tivesse que me deter, eu iria ficar aqui mais de 1 ou 2 horas mostrando para você o grande ensinamento dessa história. Mas o que me chama a atenção aqui é que Ruth toma uma decisão, e é sobre isso que esta noite eu quero pregar para você. A decisão que você tomar esta noite pode mudar o rumo da tua vida. A decisão que você tomar esta noite, pode mudar tudo na tua vida, tudo na tua história, tudo na história da tua família, da tua casa. Na verdade, Ruth toma uma decisão, porque ela está junto com uma mulher que havia perdido o esposo, ela está junto com uma mulher que havia perdido o filho, ela está junto com uma mulher que havia perdido o segundo filho. Na verdade, a própria Noemi, ela se intitula em Mara, águas amargas. Na verdade, Noemi, ela diz: olha, eu sou uma mulher de tribulação, de angústia, por onde eu passo só tem tristeza, só tem angústia. Só que Noemi tinha uma peculiaridade, Noemi tinha algo muito interessante na sua vida. Noemi, ela era uma mulher que confiava em Deus.
Noemi era uma mulher que gostava de contar histórias sobre a existência de Deus. Noemi era uma mulher que falava das grandezas, do que Deus fez no Egito, do que Deus fez para Abraão, do que Deus fez para Isaac, fez para Jacó. Noemi era uma serva de Deus que gostava de explanar a palavra de Deus e dizer: olha, o nosso Deus fez coisas tremendas, o nosso Deus fez isso, o nosso Deus fez aquilo, o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele nunca nos abandona, o nosso Deus nunca nos deixa só. E ela falando isso, ela começa agora a dizer para as suas noras: olha, vocês estão livres de mim, vocês podem ir embora, podem voltar para os seus parentes, casarem-se de novo, tomarem outra atitude, viverem em um outro momento, porque agora eu tenho que retornar para a casa de Belém. Sabe por quê? Porque eu ouvi que lá em Belém Deus abriu as portas de novo. Belém era o centro da adoração de Deus. Belém, meu irmão, se nós trazermos para o dia de hoje, é aquela porta aberta, dizendo para você: entra para Belém, porque lá em Belém tem abundância, lá em Belém pode ter tribulação, mas nós vamos vencer. Lá em Belém pode ter aflição, mas nós vamos vencer. Lá em Belém pode passar necessidade, mas a Bíblia diz que nós não somos desamparados. Ruth tinha tudo para retornar para trás e dizer: não, eu vou largar essa mulher de mão. E aqui eu preciso abrir um parente e falar algo para as servas do Senhor que estão aqui. As tuas orações nunca são em vão. Na verdade existe um grande questionamento, porque nós oramos e muitas vezes não vemos Deus agir, ou muitas vezes parece que nada acontece. Só que a oração de uma mulher de Deus nunca é em vão. A oração de uma mulher, diz a Bíblia, não eu, que ela está guardada como incenso no altar do Senhor. E alguém perguntou: Senhor, o que é esse incensário? O anjo falou: esse incensário são as orações dos santos na terra. Sabe o que eu vejo aqui? Que o clamor da igreja nunca para, o clamor da igreja nunca é em vão. Por isso eu te digo: continue firme, não desista, porque Noemi era um exemplo, no meio da tragédia, no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, ela serviu como exemplo, a ponto de impactar o coração de Ruth. Ninguém imaginava que Deus tinha um projeto na vida de Ruth, ninguém imaginava que Deus tinha um querer na vida de Ruth. Só que quando Ruth expressa essas palavras, ela está colocando Deus em primeiro lugar. A primeira fórmula para nós fazermos Deus fazer algo por nós é nós colocarmos Ele em primeiro lugar. Ruth colocou Deus em primeiro, porque Noemi deu a opção para ela: vai para casa, vai viver a tua vida. Ela disse: olha, não me insista mais, não adianta mais. Primeiro, eu vou trocar a minha nacionalidade, não sou mais moabita, porque o teu povo vai ser o meu povo. Sabe o que ela estava dizendo? Tu me contou tantas coisas boas desse povo, que eu preciso provar isso. Tu me falou tanto desse povo, que eles passaram Mar Vermelho, que Deus mandou maná. Então esse povo tem alguma coisa diferente, esse povo tem que ser diferente. Lá em Moabe nós nunca vimos disso, mas tu me falaste coisas grandes desse povo, então o teu povo será o meu povo. Segundo ponto, ela disse: o teu Deus será o meu Deus. Na verdade, nesse momento, Ruth começa a mudar o trajetório da vida dela. Nesse momento, Ruth, se fosse hoje, colocaria Deus em pé no trono, porque ela estava dizendo: teu Deus é o meu Deus. Imagine alguém dizendo: teu Deus, que fez tu perder uma esposa e 2 filhos. Que confiança Noemi passou para Ruth. Viu, irmãos do círculo de oração? Vocês foram chamados para fazer discípulo.
Vocês foram chamados, sabe por quê? Porque Jesus diz que não foi Ele, não foi vocês que escolheram Ele, mas Ele vos escolheu e vos nomeou para que vai dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Por isso, no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da dificuldade, não negue o nome do Senhor, continue firme, continue dizendo que Ele é o teu Deus, o teu refúgio, na hora da angústia, que Ele vai derramar a sua bênção. Noemi fez isso com Ruth. Quando Ele fez isso, ela deu para Ruth ferramentas necessárias para não negar o nome do Senhor. E ela nem imaginava que ia entrar na história. Na verdade, Ruth achava que não tinha mais jeito para a vida dela. Moabita, viúva, completamente triste, angustiada. Agora vai para uma terra que não é sua, para um lugar que não é seu. Na verdade, essa mulher tinha tudo para ter uma vida de tristeza, de angústia, mas ela decidiu que o Deus de Noemi seria o seu Deus. Existem decisões que muda todo o rumo da nossa história. Existem momentos que nós estamos de angústia, que parece que vai ser uma tragédia, que parece que vai ser a pior luta, que tudo está perdido, mas nós fizemos aquilo que está no Salmo 121, levantemos nossos olhos para o monte. Por quê? Porque é de lá que nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É neste momento que nós começamos a ver a diferença. Por isso que em Malaquias está escrito: então verei novamente a diferença daqueles que servem a Deus, aqueles que não servem. Sabe o que ele está dizendo? Há uma diferença, porque o nosso Deus, Ele nos socorre no momento certo. Glória a Deus, glória a Deus. Diante dessa situação, Ruth toma uma decisão, e você sabe muito bem a história. Ela vai para o campo juntar espigas, e Deus começa a mudar a história da vida dela. E se você ler no próprio texto, no capítulo 4, você vai ver que ela expressa no capítulo 3 em diante, que Boaz expressa o sentimento de Deus com ela. Boaz, na tipologia bíblica, ele representa Cristo e a sua igreja. Boaz, na tipologia bíblica, representa o grande amor de Deus pelo gentil, pelo aquele que não tinha direito nenhum. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De repente Ruth conhece Boaz. Ela nem sabia que Boaz fazia parte da família, que ele também era um remidor. Remidor, meu irmão, eu não tenho tempo, mas era aquela pessoa que tinha o direito de se casar com a outra pessoa da família, desde que não houvesse mais ninguém da família. O último que ficasse o primo, o tio, o parente, o sobrinho, ele tinha o direito, o dever de casar com aquela que estava desposada e lhe dar filho. Ela nem sabia, porque quando Noemi foi para Belém, ela não se lembrou dos parentes distantes, ela não se lembrou do que tinha, do que não tinha. Ela mesmo disse: olha, eu fui sair daqui cheia, mas voltei para cá vazia. Sabe o que Noemi estava dizendo? Eu não tenho direito a nada, eu não vou possuir nada. O que eu quero é só pão e água para comer. O que eu quero é só comer, é só beber. Nada mais me interessa, porque eu não tenho mais direito a nada. Só que Ruth conhece Boaz, e Boaz se apaixona por ela. Uma mulher moabita, sem direito a nada, em terra estranha, mas com Boaz apaixonado. Aí eu preciso abrir aqui a
revelação que Deus está me dizendo. Deus, Ele é tão apaixonado por você, que Ele faz uma campanha que nem essa. Às vezes a gente pensa, não, esta campanha é para fulano, é para o ciclano. Não, esta campanha é para todos que estão aqui dentro. Esse é o grande amor de Deus. Esse é o grande cuidado de Deus. Sabe por quê? Ruth era para viver uma vida triste, angustiada, sem direito a nada, desprezada, pecadora, errada, destituída da sociedade. Não tinha mais jeito para Ruth. Ruth seria triste o resto da sua vida. Diz a Bíblia Sagrada, irmão Lídio, que vários moços daquela época se cantaram Ruth, porque Ruth era uma mulher formosa, era uma mulher linda, mas ela se preservou, ela se guardou, porque ela tinha certeza que o Deus da Noemi tinha algo especial na sua vida. Eu tenho a certeza que esta noite, tenho a convicção que o Cristo que eu vim pregar aqui tem algo especial para a tua vida. Eu tenho a certeza que esta noite, que o Jesus que me salvou, hoje quer estender as mãos para você e quer te salvar também. Eu tenho a certeza que o grande amor de Deus está expresso nessa campanha, dizendo para você: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou te tirar de Moabe e vou te colocar em Belém, e tu vais saber que eu sou Deus poderoso. Meu Deus, oh Jesus, meu Deus. Na verdade, meu irmão, existem duas mulheres só que entraram na genealogia de Cristo, e todas duas, irmão, a Bíblia ela é maravilhosa, a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque eu fico pensando quem é que tinha que entrar na genealogia. Quem é? Eu, para mim, seria Viúva de Saré, porque ela serviu um profeta. Eu, para mim, seria Sulamita. Por quê? Porque Sulamita, ela fez o que tinha que fazer na hora certa, deu pouso ao povo de Deus. Só que Deus escolhe duas pessoas insignificantes, duas pessoas destituídas da sociedade judaica, duas pessoas que não tinham vínculo com o judaísmo, duas pessoas que não tinham o direito de dizer que iam entrar na genealogia de Cristo. Deus escolhe Raabe, uma meretriz, uma prostituta, tira ela de Jericó, tira ela da cidade que ela está, leva ela para uma nova vida, para um novo momento. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Jericó é o mundo que está te condenando, Jericó é as pessoas do mundo que estão te acusando, mas aqui dentro da casa do Senhor, Jesus faz aquele convite que Ele fez para aquela mulher apanhada em adultério: aonde estão os teus acusadores? Aonde está o teu acusador? Ninguém te acusou, então você levanta e vai embora, porque eu também não te acuso. Jesus, Ele não veio para acusar. Raabe entra na história, na genealogia. Ruth, você não está, mas se você ler esses 4 capítulos, hoje de tarde ainda eu dei mais uma relida, e no 3º capítulo eu comecei a chorar, porque a maneira que foi, tinha mais um remidor que também tinha direito, ele poderia casar com Ruth, mas Boaz teve um cuidado, sabe por quê? Esse outro remidor, ele está expresso lá em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu, o Senhor, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Esse outro remidor, ele era um avarento, era uma pessoa que estava preocupado somente com aquilo que tinha, com aquilo que possuía. O que eu quero que você entenda esta noite: Satanás está preocupado só com essa tua vida terrena. Aqui ele pode até te dar uma grande casa, pode até te dar um carro 0 do ano, mas ele não pode te dar o reino vindouro, ele não pode te dar a vida eterna. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. O único que tem poder, para te levar para a glória, é Jesus de Nazaré. Por isso que ele expressa: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
só um que pode mudar a história. Quando Boaz insiste nesse matrimônio, ele poderia estar puxando uma briga para o seu lado. Primeiro, ele não conhecia Ruth, mas ele conhecia Noemi. Todo mundo admirou Noemi, irmã. Ainda que você se sinta desprezada, alguém está te admirando. Eu me lembro agora, eu preciso falar, porque o Espírito de Deus está me mandando. Um certo dia que eu entrei na igreja lá na Nova Americana e disse: não vou mais, Senhor, agora desisto de tudo, não quero mais, Senhor, não tem mais jeito. Mas eu vi, irmão, pastor, uma irmã de cabelinho branco,